Com as eleições chegando, a cada dia são publicadas novas pesquisas e nosso assunto agora é justamente esse: pesquisas eleitorais e a confiabilidade dessas sondagens de mostrar a realidade ou então um recorte dessa realidade. E sobre esse tema, vamos conversar agora com o ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação no governo Bolsonaro, Fábio Van Garten. Secretário, bem-vindo e boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite à audiência enorme da Jovem Pan. Estou à disposição para esclarecer e para responder perguntas dos convidados. Boa noite para vocês. Secretário, e só hoje foram divulgados os resultados de duas pesquisas eleitorais para essa corrida ao Planalto. Nós trouxemos os resultados desde o início dessa edição e um resultado que reflete o que outras pesquisas têm mostrado ultimamente, né? A polarização entre Lula e Bolsonaro, com vantagem para Lula, diferenciando uma de outra pesquisa em relação ao índice dessa vantagem. Mas o que chamou a atenção numa pesquisa que foi divulgada hoje é que há essa possibilidade, segundo esse levantamento, de que Lula ganhe no primeiro turno. Queria que o senhor fizesse uma análise desses levantamentos e desdobramentos deles. Eu que venho do mercado de pesquisa, não do mercado de pesquisa de opinião pública, mas do mercado de pesquisa de mídia, eu me sinto envergonhado com tamanhas diferenças que uma pesquisa resulta quando comparada com outra. As diferenças são gritantes, não tem credibilidade nenhuma, não tem metodologia credenciada, defendida, é uma vergonha o que os institutos de pesquisa estão fazendo em função dos mais diversos contratantes das pesquisas. Do meu ponto de vista, as instituições financeiras, quando contratam pesquisa, elas se utilizam de informação privilegiada e elas tendem a se comportar de forma a enganar a população brasileira com dados falsos e manipular a opinião da população brasileira. O mais alarmante de tudo é o quanto uma pesquisa se difere da outra. Respondendo diretamente a sua pergunta, o mesmo instituto de pesquisa que disse que o Lula poderia ganhar no primeiro turno foi o instituto que disse que o Bolsonaro não venceria ninguém em 2018, caso fosse para um segundo turno. Então, já há um largo histórico de mentiras, de distorções, de tentar manipular e enganar a população brasileira no que diz respeito a pesquisas de opinião pública, principalmente a pesquisa eleitoral. Agora, secretário, do ponto de vista prático, falando da metodologia das pesquisas, o que o senhor acha que os institutos fazem de errado e o que teria que ser feito para uma boa pesquisa eleitoral? Não tenho dúvida, eu estava acompanhando a programação da Jovem Pan mais cedo, estava trocando mensagens com o Constantino, que muito bem colocou. Os institutos tendem a colocar o candidato ladrão na frente para tentar provocar um efeito manada, e o brasileiro gosta, naturalmente, de apostar no candidato que está em primeiro. A população brasileira gosta sempre de apostar no vencedor. Então, colocar um candidato ladrão na frente, bem na frente, disparado, com números que não se sustentam, com números distorcidos, é uma tentativa de enganar a população brasileira. Nada mais natural do que as pesquisas vêm demonstrando, nesse momento, o encurtamento dessa distância, que nunca foi aquela retratada anteriormente. Agora, secretário, o senhor citou o Constantino, vou passar a palavra para ele então, para ele fazer a próxima pergunta para o senhor. Boa noite, secretário, é um prazer tê-lo aqui. Então, a pergunta é exatamente o que concluímos ali naquele debate que o senhor acompanhou. O que fazer quanto a isso? Deixa o próprio mercado mostrar que essas pesquisas não têm credibilidade e os veículos de comunicação que dão tanta importância assim a elas estão, de alguma maneira, tentando manipular o pleito, ou algum tipo de legislação para coibir, responsabilizar erros? Qual é o caminho que podemos tomar daqui para frente? Claramente, para afastar qualquer ruído, censurar a pesquisa jamais. Censurar a pesquisa jamais, deixar isso muito bem colocado. O governo preza a liberdade absoluta de expressão. Então, posto isso, a liberdade absoluta, a gente tem institutos de pesquisa que erram
continuamente e continuam prestando serviço. O Constantino diz dos veículos de comunicação que são tão interessados com as pesquisas. Eu vou mais além. Além dos veículos de comunicação, a gente tem a Faria Lula. Eu acho que a Faria Lula também aposta demais na vitória do candidato e patrocina pesquisas que realmente fogem de qualquer defesa estatística, de qualquer defesa minimamente comprobatória. O que eu não consigo entender, como é que o Lula se encontra com a XP e 2 dias depois a XP divulga uma pesquisa. Não tem nenhuma lógica. Não tem nenhuma lógica. A gente vê o Palocci se reunindo às portas fechadas nessa mesma instituição, e essa mesma instituição publica pesquisas semanalmente, desde a eleição passada. Eu tenho críticas com relação à pesquisa desta instituição, desde 2017 eu venho acompanhando. Então, com o avanço da tecnologia, com o avanço do mobile, com o avanço das redes sociais, não é possível que a gente tenha um universo pesquisado de 1.000 pessoas. Não é possível que outro instituto tenha universo pesquisado com 2.000 pessoas. Eu faço uma analogia aqui à medição de audiência de TV e rádio. A Jovem Pan repercute de forma atômica no YouTube, no digital, bate recordes atrás de recordes. E a medição de televisão, ela aparece na vírgula. A Jovem Pan dá traço, a Jovem Pan não dá traço, as abertas estão perdendo fôlego. Essa medição está completamente equivocada e distorcida. Você sai na rua, eu saio na rua com o nosso eterno ministro Salles, ele é parado do começo ao fim. Ele não está no horário nobre de uma televisão aberta de massa. Ele está no Jovem Pan, que tem menos de 1 ano de vida, e todo mundo para ele na rua. Então, o alcance da Jovem Pan, o alcance de uma pesquisa tem que efetivamente representar a fotografia da população brasileira. A amostra utilizada tem que representar, naquele momento, a população brasileira. Ela é um slide da população brasileira. Agora, nós temos metodologias que vão a ponto de fluxo, nós temos metodologias que um robô liga para sua casa, nós temos metodologias que uma pessoa liga no seu telefone sem avisar nada. Isso está completamente superado. As classes mais elevadas, obviamente, não permitem que se entrem nas suas residências, as classes menos favorecidas não têm telefone para serem contactadas. A metodologia está toda equivocada. Toda. Aí você provoca um dado distorcido para favorecer grandes grupos. Secretário, vou passar para o Ricardo Salles, que tem uma pergunta também ao senhor. Fábio, você que entende bastante de comunicação e uma visão estratégica do processo eleitoral, como é que você está analisando o cenário inclusive em razão de pesquisas, mas como é que está analisando o cenário aqui no estado de São Paulo? Eu vejo com bons olhos o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro, o ministro Tarcísio. Eu vejo com bons olhos o que ele se propõe a fazer, dar continuidade ao que o presidente Bolsonaro pregou nesses 3 anos lá em Brasília. Eu vejo com bons olhos a necessidade de profissionalização da campanha, que tenha uma campanha para realmente levar a toda a população do estado de São Paulo as bandeiras que ele deseja empregar. A população de São Paulo hoje sofre com a violência, a população de São Paulo sofre com o problema de habitação, a população de São Paulo sofre com o problema de enchentes, que é tradicional. O senhor é de São Paulo, o senhor sabe bem como funciona aqui. Eu tenho certeza que, à medida que formos nos aproximando da eleição, o ministro Tarcísio vai continuar despontando nessa rota crescente como está. Agora, secretário, o senhor está explicando algumas divergências desses métodos, né? Por amostragem de 2.000, 1.000 pessoas, no máximo 3.000 pessoas. O senhor acredita que se essas pesquisas fossem mais amplas, multiplataformas, como é a Jovem Pan hoje em dia, a gente teria um resultado diferente do que essas pesquisas vêm mostrando? Não tenha dúvida disso, além de ponderar
as diferentes meios, as diferentes plataformas, os diferentes segmentos da população, fazendo analogia direta, a gente tem o efeito rua, que eu e o Constantino tanto falamos, que o ministro Salles tanto fala. O presidente, em cada esquina que vai, tem um mar de pessoas que o aplaude, que se desloca para ver, enquanto o outro candidato, o candidato ladrão, o candidato está escondido. Será que a TV Globo vai ter que montar uma cidade cenográfica para ele aparecer cheio de gente? Será que vai ter que fazer isso? Será que foi a TV Globo que mudou a diretoria de comunicação do outro candidato? Porque é completamente diferente da realidade que a gente está vendo. É totalmente diferente. A gente não consegue entender onde o candidato, o presidente, vai. Ele é abraçado, ele é querido, são crianças, são adultos, são jovens, enquanto o outro lado não tem ninguém. Hoje ainda rodaram imagens de eventos, se eu não me engano, em Minas Gerais, completamente esvaziados. A imagem do Pacaembu nem distorcendo no plano de baixo, nem distorcendo no plano fechado, que tentava simular que tinha muitas pessoas, enquanto na Paulista botaram uma imagem aberta de cima para parecer que tinha menos pessoas. Mas não há dúvida que em toda e qualquer agenda do presidente Bolsonaro há um mar de gente o apoiando, o celebrando. As pesquisas, de fato, nem de perto estão representando a fotografia desse momento. E elas erram e continuam sendo contratadas para o próximo round de dados. A minha crítica é essa, que eu debato com o Constantino, que eu debato com outros donos de veículos de comunicação. Quem é que vai botar em dúvida a monstruosa audiência que a Jovem Pan tem nesse momento? Que é a somatória da TV linear, da TV do YouTube, do Instagram, de tudo. Que é a TV streamada e a TV offline. Quem está vendo isso? Vou dar um exemplo. Vou dar uma praça qualquer, um estado qualquer. Quantos domicílios são medidos em Florianópolis para representar a audiência de Florianópolis? 206. 206 casas representam, medem, determinam a audiência televisiva de Florianópolis. 206 casas. Para mais de 1 milhão que tem lá. Vou dar outro exemplo. Brasília. 230 domicílios reportam audiência em Brasília. Mercado esse muito importante para o mercado publicitário. Está completamente defasado. Em São Paulo, 1.700 domicílios tem o tal do aparelhinho que ninguém nunca viu. Que diz que é a mesma... Eleições 2022. Ô secretário, perdão, a gente teve um probleminha técnico, acabou entrando nessa vinheta falando aqui. De eleições, mas, né? Falando de eleições veio bem a calhar. Mas devolvo ao senhor então, pode concluir, secretário, fica à vontade. Eu estava conversando com vocês, estava opinando com relação à quantidade de domicílios que fazem a amostra da medição de audiência televisiva no Brasil. Eu dei um exemplo de Florianópolis, eu dei o exemplo de Brasília e dei o exemplo de São Paulo. Completamente ultrapassado, completamente não retratando a realidade, continuando a favorecer os monopolistas da mídia, que é uma bandeira que o governo sempre foi contra. O governo sempre quis a democracia de meios, o governo sempre quis favorecer o digital. O presidente foi eleito também pelo digital. Pois bem, acabamos de ouvir o ex-chefe da Secretaria Especial de Comunicação no governo Bolsonaro, Fábio Weingarten. Muito obrigada pela entrevista, secretário. Boa noite. Obrigado, um abraço.